Boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Ocorrências de embriaguez lideram registros na Operação Finados da Polícia Militar Rodoviária. Sindicato dos Servidores Públicos de Minas Gerais convocam greve geral para esta terça-feira em Minas. E a gente vai mostrar também. Profissionais da saúde do estado protestam pelo pagamento do piso salarial da enfermagem em Patos de Minas. Terminal rodoviário de Patos de Minas tem movimentação tranquila após feriado. Cartilha detalha proibições para instalação de lixeiras em Patos de Minas. Curso de Publicidade e Propaganda do Unipam conquista nota máxima no ENAD. A gente mostra como foi o primeiro domingo do Enem em Patos de Minas. Colégio Marista está com matrículas abertas. A importância das lagoas no Parque do Mocambo durante o período chuvoso. Estas e outras notícias a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Depois do aumento na movimentação por causa do feriado prolongado, a segunda-feira foi tranquila para os retornos no terminal rodoviário de Patos de Minas. Amanhã, a movimentação no terminal rodoviário foi assim, mais branda do que no feriado de finados. A expectativa era de grande movimento de retorno de quem viajou, porém a maioria das pessoas retornaram no domingo. Em apuração feita pelo nosso jornalismo, nos guichês do terminal rodoviário, em sua maioria, os desembarques vieram do Rio de Janeiro e Monte Carmelo, que foi necessário ônibus extra. Porém, tem aqueles que vão viajar, como a Thalila, que veio a Patos de Minas realizar o Enem e agora retorna a Pompéu, no centro-leste de Minas Gerais. Eu cheguei desde sexta-feira para resolver os negócios, que eu vim participar de um concurso pelo governo, do Enem. Aí hoje eu estou embarcando para minha cidade natal, onde eu estou morando por enquanto lá. Tem também quem passou por Patos de Minas apenas devido à rota, como é o caso do Edmar. Passagem, eu vim de Paracatu para Patos, para fazer meio com uma ponte de Patos para São Gotardo. Aí eu cheguei aqui quinta por volta de umas 3 horas, por volta até 3, 4 horas da tarde, aí desloquei para São Gotardo. Aí fazer a ponte de novo, de São Gotardo para cá e daqui para Paracatu. A Polícia Militar Rodoviária é responsável por cerca de 1.500 quilômetros de rodovias estaduais e federais no Alto Paranaíba, divulgou hoje o balanço das ocorrências registradas durante a Operação Finados. A operação acontece todos os anos e tem por objetivo fornecer mais segurança para os usuários da via. Nós elaboramos nosso cartão-programa, ou seja, nós colocamos as guarnições em pontos que a gente sabia que poderia ter sinistro de trânsito, em pontos de maior movimento, e surtiu bastante efeito, né? Os dados divulgados aí para a imprensa em todo o estado de Minas Gerais, ele comprova isso: redução de sinistro, aumento em apreensão de arma de fogo, mandado de prisão, dentre outros. E esse dado geral, ele reflete o que foi aqui na subárea da 10ª Companhia, com sede em Patos de Minas. A nossa companhia, ela tem uma área de aproximadamente 1.500 quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, que passam por 23 municípios. Nesse período de quarta até domingo, para se ter uma ideia, nós conseguimos prender 2 foragidos da justiça, um com mandado de prisão do estado de Goiás por roubo e outro foragido aqui do estado de Minas mesmo, mandado de prisão por furto. Além dessas duas prisões, nós tivemos 43 ocorrências de embriaguez ao volante. Dessas 43, 16 pessoas foram presas, que elas estavam num limite tal de bebida alcoólica no sangue que configurou a infração penal. Essas pessoas foram presas em flagrantes delitos e conduzidas até a delegacia de polícia. Tivemos também a prisão de 6 pessoas por portar droga para uso pessoal. E o melhor, nós não tivemos sinistros graves nesse período de quarta até domingo. Nós tivemos sim alguns registros de sinistros sem vítimas de ferimentos, com apenas danos materiais. Por mais que os números ainda não tenham sido comparados com os do ano passado, os resultados foram satisfatórios.
A gente não tem esses dados precisos para passar para a imprensa referente à 10ª Companhia de Policiamento Rodoviário, mas a gente sabe que esses números foram bastante satisfatórios, né? Esses dados que eu passei nos deixou contente, mostrou o resultado do empenho que a gente teve, da programação, da inteligência realizada quanto a locais de empenho das guarnições, locais de abordagens, horário de abordagens, né? A gente conseguiu aí, pra gente com muito êxito, chegar aí sem nenhum registro de sinistro com vítima grave. Não tivemos vítimas de ferimento. Nós tivemos aí 2 prisões por mandado. Esses números para nós foram bastante satisfatórios. Depois do intervalo aqui no News, campanha Novembro Azul alerta para cuidados com a saúde do homem. E cartilha detalha proibições para a instalação de lixeiras em Patos de Minas. Patos de Minas está vivendo um novo tempo com mais saúde e qualidade de vida e graças a uma série de ações realizadas pela Prefeitura. O impacto pode já ser visto por toda a cidade. Já tivemos o início da ampliação da Santa Casa e o retorno dos serviços de oncologia. Vimos a implementação do pré-natal psicológico para gestantes da cidade, a implantação do programa Fila Zero e a reforma e abertura de diversos postos de saúde. Acompanhe as ações da Prefeitura para não perder nenhum detalhe. Muita coisa ainda está por vir. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Uma cartilha produzida pelo município orienta sobre os locais onde são proibidas as instalações de lixeiras particulares em Patos de Minas. Na cartilha, o aviso: é proibido instalar lixeiras particulares em canteiros centrais, praças e outros espaços públicos. Exemplos são como esses mostrados nas imagens. Essas lixeiras estavam posicionadas no canteiro central da Avenida Gilermando Gomes de Deus, bairro Sebastião Amorim. Todas elas já foram removidas. Outro exemplo na Praça Salomão Alaor Franco, no qual estavam 3 lixeiras, uma ao lado da outra. Essas também já foram removidas. A cartilha ainda segue. Segundo o artigo 159 do Código de Posturas de Patos de Minas, o suporte para lixo deve ser instalado na calçada do imóvel. Se colocados em desconformidade com a norma, os equipamentos podem ser removidos sem aviso prévio pelo município. Quando retirada, a lixeira particular fica guardada para caso o proprietário queira reavê-la. Para isso, contudo, será instaurado auto de infração e deverá ser pago multa de R$ 532,35. O Departamento de Posturas da Prefeitura, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, ele faz a notificação àquelas pessoas que fizeram instalações irregulares. O que significa isso? A pessoa tem o direito de colocar a lixeira na porta da casa dela. Mas o que vem acontecendo é que as pessoas não colocam na porta das casas dela e colocam na avenida, ou seja, no espaço público, e isso é proibido. Então, o setor de posturas faz a notificação para a pessoa que fez de forma irregular e notifica a Secretaria de Obras para ir lá e fazer a retirada daquela lixeira. Então, o papel nosso aqui, enquanto Secretaria de Obras, é exclusivamente fazer a retirada daquele produto que está no local indevido. O assunto agora é o Novembro Azul, o mês que chama a atenção para os cuidados com a saúde do homem. De acordo com a Fiocruz, a estimativa é que sejam diagnosticados no Brasil 704 mil novos casos de câncer para o triênio 2023-2025. O câncer de próstata é o que mais acomete os homens. O movimento Novembro Azul surgiu em 2003 com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e a importância do diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. O INCA e o Ministério da Saúde iniciaram aí a campanha de 2023 que chama a atenção para o cuidado com a saúde do homem e também a prevenção do câncer, especialmente o câncer de próstata, que é o segundo que mais causa mortes na população masculina em nível mundial. Bom, na verdade o rastreamento a gente indica nos pacientes com 45 anos e que tenham algum fator de risco, por exemplo, pacientes da raça negra ou pacientes que têm uma história familiar positiva de câncer de próstata, principalmente pai e irmão. E na população em geral que não tem fator de risco a partir dos 50 anos de idade. O ideal é que o exame seja feito anualmente.
É óbvio que existem alguns casos que a gente precisa individualizar, às vezes a gente precisa de um acompanhamento um pouco mais a miúde, um acompanhamento com menor periodicidade. Mas isso aí a gente tem que individualizar dentro do consultório, mas de maneira geral, anual. O câncer de próstata é o segundo com maior incidência de casos na população masculina em todas as regiões do país. No Brasil, estimam-se mais de 71 mil casos novos de câncer de próstata dos anos de 2023 a 2025. E atualmente é aí a segunda maior causa de morte. Por isso a necessidade de se fazer a prevenção por meio dos exames de rastreamento. Bom, o câncer de próstata é o principal câncer no homem, em todo o mundo, depois dos cânceres de pele. Então, a incidência é muito grande. A gente tem aí mais ou menos uma taxa de 1 a cada 6 homens ao longo da vida vai desenvolver o câncer de próstata. E em Patos de Minas não é diferente. Então a gente tem muito paciente, já diagnosticado, a gente tem muito paciente em diagnóstico. Então é muito importante que a gente pegue isso aí no começo. E daí a importância dessa campanha do Novembro Azul, porque é um problema, um tumor extremamente prevalente. Apesar de haverem muitos estudos, ainda não há uma forma eficaz de se prevenir e evitar que a doença surja na pessoa. Portanto, o rastreamento e o diagnóstico precoce ainda são as formas mais eficazes de se tratar o câncer ainda em fase inicial. Bom, quando a gente dá o diagnóstico no começo, geralmente a gente tem mais de 90% de chance de curar o paciente. Depois desse rastreamento que iniciou-se basicamente em 1994 com o advento do PSA, a gente teve uma queda na mortalidade do câncer de próstata de 40%, com 2 exames que são absolutamente acessíveis à população. O exame de toque é feito em consultório e o exame de sangue que tem um custo baixo, que está acessível a todos nós. Então, a partir do momento que a gente já tem um diagnóstico em fase avançada, por exemplo, o câncer já está metastatizado, já está espalhado em todo o organismo, infelizmente a gente não tem mais condição de curar, a gente tem condição apenas de medidas paliativas. A gente continua falando de saúde. No próximo mês, a Santa Casa de Misericórdia, juntamente com a Associação Médica, irá promover um dia de atendimento especial às pessoas que têm suspeita de câncer de pele. Dezembro Laranja é o mês de conscientização sobre o câncer de pele. E a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, junto à Associação Médica aqui da cidade, está preparando uma campanha para recepcionar pessoas aqui que têm suspeita de alguma pinta, alguma mancha no corpo e que vai ser melhor examinada aqui pelos profissionais. Aqui comigo a doutora Nara, que é dermatologista, também faz parte do conselho, é secretária do conselho, doutor Paulo Borges, que mantém a Santa Casa de Misericórdia. Doutora, a senhora é dermatologista e sabe o quanto pessoas que podem ter ali alguma mancha que às vezes passa despercebida, uma pinta, isso pode ser mais sério e por isso precisa de uma avaliação criteriosa. Por isso, cerca de 15 médicos estarão aqui na Santa Casa de Misericórdia, entre cirurgiões plásticos e dermatologistas, para avaliarem esses possíveis pacientes. É isso mesmo. Nós estamos muito felizes da Santa Casa ter abraçado essa campanha conosco. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que já acontece há vários anos, sempre no mês de dezembro, porque o dezembro é o dezembro laranja, que é o dezembro do câncer de pele, né? Então nós vamos receber os pacientes aqui na Santa Casa em demanda espontânea. Então, se você tem uma pinta que está modificando, uma pinta escura, ou uma pinta que tenha muitas cores, que seja uma pinta irregular, ou se você tem alguma ferida que não está cicatrizando, se você é muito claro, se você tem história na família de câncer de pele, você pode ficar à vontade para vir no dia 2 de dezembro, que você vai ser examinado na busca dessas lesões. É só chegar aqui na Santa Casa de Misericórdia, dizer, né, para que quer o atendimento, e os médicos estão se voluntariando a atender essas pessoas. Exatamente. Então, quem quiser vir vai ser muito bem recebido, os médicos vão atender e vão orientar.
Se você tiver alguma lesão suspeita, nós também vamos oferecer o tratamento, que pode ser um tratamento no próprio dia ou um agendamento, se necessitar de uma cirurgia. Então, nós vamos acompanhar todos os pacientes que realmente necessitarem do tratamento. Então vamos convidar o pessoal de casa que está nos assistindo dia 2 de dezembro, a partir das 9 horas, na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, os pacientes que, como a doutora Nara disse aqui as características, né, que tem alguma dessas características em relação à pinta, mancha, ferida, podem vir até aqui. Vamos reforçar esse convite. Sim, nós aguardamos todos vocês no dia 2 de dezembro, a partir de 9 horas, nós estaremos aqui. A seguir tem a previsão do tempo para este início de semana e a importância das lagoas do Parque Municipal do Mocambo durante o período chuvoso. A Rota do Café, que inclui Patos de Minas, Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, dentre outras cidades, virou um monumento nacional. A lei é uma homenagem ao caminho percorrido para o escoamento do café produzido em Minas Gerais e São Paulo por estradas federais e também estaduais até o Porto de Santos, nos séculos 19 e 20. A lei foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. A Rota do Café se tornou o 14º monumento nacional do país. O caminho utilizado para escoamento do grão nos séculos 19 e 20 passava por 48 municípios mineiros e 2 paulistas. A rota era iniciada na BR-365 em Patrocínio, seguia por Patos de Minas, Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba e outras cidades, com destino ao Porto de Santos para comercialização. De Minas e São Paulo, o café brasileiro ganhou o mundo. No ano passado, o Brasil exportou 39 milhões de sacas de 60 quilos do grão, conforme a Associação Brasileira da Indústria de Café. Olha só, esse projeto que criou a Rosa do Café de 2011, do deputado federal Diego Andrade, e a ideia, conforme o parlamentar, é que a Rota do Café possa viabilizar novas políticas públicas, além de linhas de crédito, melhor infraestrutura e até trazer mais turistas para Minas Gerais. As lagoas existentes no interior do Parque Municipal do Mocambo funcionam de maneira estratégica durante o período chuvoso, como represas de contenção. É o que você vai ver agora. Com a aproximação do período chuvoso, é comum que medidas sejam tomadas para amenizar os alagamentos que costumam acontecer próximo à Avenida Fátima Porto. A barragem de contenção é uma delas. A contenção de águas de chuvas, águas pluviais, ela é feita, igual no caso aí atrás, ela foi escavada na cabeceira de um vale que chama, aqui é o Corgo da Caixa d'Água, e ela é construída, esse equipamento comunitário, para reter a água num período aí de 20 a 30 minutos, para que ela não cause nenhum dano no vale abaixo, no caso aqui a Avenida Fátima Porto, onde tem alguns pontos que ela transborda, a água ficando retida aqui um certo tempo, aí ela impede esse transbordo na parte de baixo dela lá para minimizar os danos, tanto ambientais quanto a equipamentos comunitários, as vias públicas, bem como alguns bens também de terceiro, no caso algumas lojas, alguma coisa nesse sentido assim. Além de reter a água, a barragem também apresenta outras funções ambientais muito importantes. E esse equipamento comunitário, na época que não é a época chuvosa, ele retém a água. Tem algumas nascentes aqui na cabeceira aqui, então a água vai ser, de novo, voltada. Ela fica num curso bem alto, num nível bem alto, onde ela vai minimizar ou ela vai regular o clima nessa região aqui. Com a evaporação e nessa região aqui, ela acaba trazendo um clima mais agradável, melhor para respirar, minimizando as doenças respiratórias que no período seco causa tanto. Essa é as duas principais funções dela, é reter a água e depois minimizar o clima para que as pessoas se sintam mais confortável para respirar, tendo mais umidade decorrente aqui da evaporação da água. Muitas são as dúvidas de quem passa pelo local. O não conhecimento de suas funções, na maioria das vezes, pode gerar reações controversas da população.
Realmente tem algumas pessoas que ainda não compreendem a função aqui dessa bacia de contenção e acaba reclamando, pensando que é algum problema, algum defeito que deu na contenção dela, mas não, isso é proporcional. Espero que as pessoas compreendam que é para minimizar alguns danos ou até mesmo salvar uma vida, uma questão em relação às inundações lá da Avenida Fátima Porto. E os visitantes aqui, que eles entendam que pode ficar um pouco assim a princípio, feio para o olho, sabe? Mas assim que ele acostumar também, ele vai ver que é um benefício para todos aqui dessa região, dessa cidade, e ter um pouquinho de paciência com a gente, que logo que terminar o período chuvoso, ela vai voltar ao nível normal dela, para que cumpra a função dela também de reguladora do clima. Agora vamos conferir como é que fica o tempo neste início de semana. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser com calor e estabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, de acordo com o IMET, as temperaturas variam entre 16 e 33 graus. Em João Pinheiro, de 17 a 36. Em Carmo do Paranaíba, de 16 a 32 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, variam entre 17 e 34. E em Guimarães, a máxima prevista é de 31 graus nesta terça-feira. Em instantes aqui no NTV News, a gente mostra como foi o primeiro domingo do Enem em Patos de Minas. Neste bloco a gente fala sobre educação. O Colégio Marista prepara os alunos desde o maternal até o ensino médio, com foco na entrada desses jovens para a universidade. E a escola está com matrículas abertas para o ano letivo de 2024. Do maternal ao ensino médio e direto para a universidade. Este é o foco do Colégio Marista, além de preparar os jovens para os desafios da vida. A proposta Marista é de formação integral de crianças, adolescentes e jovens. Para além dos resultados acadêmicos, nós nos preocupamos com a formação humana. E para isso nós investimos muito no esporte, nas atividades extracurriculares, na formação humana através da nossa assessoria de missão, a nossa pastoral. Então nós contemplamos desde as disciplinas da escola, mas também as disciplinas da vida. Para isso, a equipe de profissionais utiliza de diversas estratégias para garantir o melhor aprendizado do aluno. Eu acho que é uma escola simplesmente perfeita, mesmo sendo no primeiro ano, não tendo tanto foco assim pro Enem, igual o terceiro ano, eu não tendo estudado assim, estou me sentindo assim, preparada para vir fazer a prova, principalmente na parte da redação, que é um quesito fantástico do Marista, assim, praticamente uma redação toda semana, com bastante apoio, ofereceram aulões pra gente também, então eu tô vindo fazer a prova muito bem. O Marista, ele conseguiu me passar uma tranquilidade. A gente fica nervoso porque a prova causa isso na gente, mas assim, na véspera do Enem eles tranquilizaram a gente, tivemos aulas revisionais, então dá todo suporte. O Marista, ele sempre teve assim, muitos plantões, muitos aulões assim, simulados também, que a gente sempre tem. Principalmente no terceiro ano, a gente costuma ter mais aulas letivas assim, de sábado letivo, que sempre tem simulado e prova pra gente poder se preparar pro Enem, justamente por causa disso. Também tem alguns alunos preparados para vestibular e eles costumam também sempre colocar alguns panfletos com um vestibular fora, tipo, da cidade, por exemplo, da UFO, da UFMG, da USP. Então acho que é uma preparação muito boa que eles dão pra gente, é um suporte muito bom. Nós temos uma equipe, né, de docentes muito robusta, acompanhando os nossos estudantes no ensino médio, uma carga horária expressiva. Os meninos do ensino médio, eles frequentam as aulas no período da manhã, no período da tarde também, e especificamente agora, preparando para o Enem e os vestibulares, nós oferecemos o Prepara, que foram aulas extras para os meninos revisarem conteúdos que certamente serão abordados aqui nas provas do Enem deste final de semana e também do dia 12. A novidade é que o colégio já está com as matrículas
matrículas abertas para o ano letivo de 2024. Basta acessar o site marista.edu.br/matrículas ou ligar no telefone 34 3823 1644. Nós estamos sim com as matrículas abertas, tanto os estudantes veteranos quanto aquelas famílias que desejarem fazer parte da nossa família o ano que vem, podem nos procurar. A secretaria escolar, a equipe pedagógica está à disposição para receber as famílias, esclarecerem todas as dúvidas, e o nosso desejo é que vocês venham fazer parte aí da nossa família, que possam se beneficiar de tudo que o Marista tem para oferecer para a comunidade aqui de Patos de Minas e também das cidades vizinhas. Estamos à disposição para bem recebê-los, acolher, tirar as dúvidas, apresentar a nossa proposta pedagógica de segunda a sexta-feira, períodos da manhã e da tarde, o nosso desejo é crescer essa família cada vez mais. Cerca de 28% dos quase 3 milhões e 900 mil inscritos para o Enem de 2023 não compareceram neste domingo, primeiro dia de provas. A abstenção foi similar à registrada no ano passado. Em Patos de Minas, mais de 3.400 candidatos se inscreveram e avaliaram o primeiro domingo de provas. Mais de 3 milhões e 900 mil candidatos realizaram o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Minas Gerais, foram quase 360 mil pessoas prestando o Enem nestes 2 fins de semana, incluindo os candidatos que fizeram a prova em Patos de Minas. Aqui em Patos de Minas são em torno de 3.400 inscritos para o município de Patos. Esses alunos distribuídos aí em várias instituições de ensino, escolas estaduais, entre outros estabelecimentos, outros educandários. No primeiro dia, foram 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias e redação. Ao todo, o exame teve 5 horas e meia de aplicação, começando às 13h30 e terminando às 19 horas. Muitos ansiosos para o início do exame. O coração a mil, né? Muita ansiedade, muito preparo também para a redação, muitos chutes na cabeça, não sabe o que é, né? Mas eu estou acreditando muito que vai cair alguma coisa relacionada a crianças, educação, agricultura familiar, mas todo ramo que tiver ali eu estou meio que preparado já para argumentar e seja o que Deus quiser. Sinceramente, né? Estou bem ansiosa, bem nervosa, porque devido a anos passados a questão da redação está sendo muito discutida, né? De qual o possível tema, em questão de pode ser arquitetura, saúde mental e diversas outras coisas. Então, assim, o nervosismo ia preparar, mas assim, o colégio sempre ajudou a gente bastante na preparação. Foi uma semana bem intensa, mas é isso. A gente espera ir bem, né? A principal dica é montar a própria estratégia para responder às questões com tranquilidade. Enem é uma maratona, não podemos esquecer disso. E para essa maratona é imprescindível você usar de várias estratégias. Algumas são estratégias individuais e não deve mudar. Se você tem um ritmo de estudo, então fazer exercícios dentro de sala de aula, é uma semana de tirar todas as dúvidas com os professores. Quem faz cursinho, levar essa dúvida para o cursinho também. No início da prova, você usar aquela tática. Será que eu faço a redação primeiro ou depois? Será que eu vou intercalar? Será que eu começo a redação e vou ler a prova? Porque na prova vai me dar textos motivadores, ideias para redação. Aí é uma questão individual. Primeiro eu vou começar na prova de humanas, porque vale mais pontos pela TRI do Enem. Depois eu vou começar na redação, já vou fazer todo o meu rascunho de redação. E depois do meu rascunho pronto, eu já parto para as linguagens. Depois que eu terminar as linguagens, aí eu reescrevo a minha redação na folha definitiva, marco o gabarito e acabo. E o que não faltou foram palpites sobre o tema da redação deste ano.
Eu acho que pode cair ou tecnologia, que é o que eu não espero, porque eu acho que é um tema difícil de falar, ou seria o etarismo, que é o preconceito contra o idoso, sabe? Eu acho que pode ser esses dois temas, mas vamos ver, né? Esse ano a gente traz uma temática que, por mais que ela seja discutida e pensada, acredita-se muito na questão da violência escolar, que vai pegar toda uma dinâmica de convívio familiar, né? O que a família vai fazer com que isso, como uma primeira, vamos dizer assim, a primeira instituição social, essa família, como que ela vai vivenciar esses valores e como que isso vai ser repercutido e vivenciado dentro das escolas. E de acordo com alguns professores também de cursinho preparatório, a gente percebe muito que é um tema que não é abordado já faz muito tempo ou nem foi abordado ainda. Algo também referente à agricultura familiar, né? Essa questão do agro, da produção, mas isso voltado também para a questão dos pequenos produtores na questão familiar. Uma outra aposta, vou ficar nessas três, é a questão da inteligência artificial também, e dentro dessa inteligência artificial isso é lançado também na questão de internet para todos, que é uma questão que o governo já vem debatendo e colocando, né? Depois de tanta dedicação e preparação para esse primeiro dia de Enem, será que os alunos acertaram o tema da redação? Pois é, Paula, não houve acertos pelos alunos em relação ao tema deste ano, que foi o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Este tema dividiu opinião entre os alunos. Olha, é um tema importante, mas na minha opinião acho que teriam outros temas mais relevantes. Acho que o ano que vem fica essa dica aí de dar um tema mais relevante, assim. Eu acredito que entre todos os temas cotados da redação, acho que foi um tema até que bem tranquilo. O tema do trabalho de cuidado da mulher dentro do ambiente doméstico é um tema que se relaciona a vários outros e tem vários repertórios relacionados à questão do preconceito à mulher e dos seus direitos. Ou seja, foi um tema bem tranquilo exatamente por conta dessa relação com vários acontecimentos do cotidiano. Foi razoável, porque tinha outros temas para abordar, tinha coisas mais importantes para ser falada. Então, acho que deveria ter sido outro tema, mas esse foi muito bom também. Olha, eu gostei muito do tema. Eu não esperava, mas eu acho que foi um tema muito importante. A realização da prova em Patos de Minas foi considerada tranquila. De acordo com a Polícia Militar, não houve registros de interferências ao longo do dia. Daqui a pouco, profissionais de saúde protestam pelo pagamento do piso salarial da enfermagem em Patos de Minas. E sindicatos dos servidores públicos de Minas convocam greve geral para esta terça-feira. O curso de Publicidade e Propaganda do Unipan conquistou a nota 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, popularmente conhecido como ENAD, avalia os conteúdos programáticos que estão previstos na grade da graduação, além do desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e como anda o nível dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Além da nota máxima, o curso foi classificado entre os 33 cursos avaliados como o segundo melhor do estado. Essa nota 5, ela é um trabalho de longos anos, né? Ela não nasceu ontem. Então, assim, são vários anos que nós estamos trabalhando por essa nota 5. Então, toda a nossa grade curricular, ela implica, né, nessa nota 5, os nossos laboratórios, toda a nossa infraestrutura, o nosso corpo docente, formado na sua maioria por mestres e doutores. E, claro, né, o esforço dos nossos alunos, o comprometimento dos nossos alunos no dia a dia, na sala de aula, realizando suas tarefas, né? Então, tudo isso é responsável por essa nota 5. Sem falar de todo o apoio que nós temos da nossa reitoria, né, e também da nossa fundação educacional, que é a mantenedora do Unipan.
A estrutura oferecida pela universidade e as inúmeras realizações de eventos voltados para a área são dois dos fatores responsáveis pelo ótimo resultado na avaliação. Realmente os nossos laboratórios é um diferencial aqui no curso, né? Hoje nós temos nosso laboratório de áudio, laboratório de vídeo, laboratório de fotografia, os nossos estúdios de fotografia, e tudo isso contempla, né, aquilo que o professor ele dá na sala de aula. Quando os alunos vão para o laboratório, né, que ele vai colocar em prática a teoria que foi dada em sala de aula, realmente isso faz a diferença na vida acadêmica dele. O curso também conta com a Agência Experimental Crivo, que tem por objetivo oferecer aos alunos uma experiência real do mercado de trabalho. A gente trabalha sempre na prática, sabe? Os alunos, eles desde o primeiro período até o último, eles trabalham com casos reais, empresas reais, e na prática de como funciona uma agência de publicidade. A Agência Crivo mesmo aqui, hoje ela oferece para os alunos essa experiência com o mercado. A gente trabalha com eventos, né? São eventos aqui da instituição, todos internos, alguns até externos também, e isso faz com que os alunos tenham essa experiência direta com o mercado. Os alunos reconhecem a importância da nota máxima para suas futuras formações. A publicidade já era um curso que eu tinha muita vontade de fazer, e eu falo que aqui no Unipan eles realmente têm uma área ampla, os estúdios, é uma coisa que eu pesquisei bastante, realmente em Minas é uma estrutura bem diferenciada, e é um curso que eu sempre quis fazer, e publicidade é muito ampla, então dá para todo mundo fazer, a questão da publicidade em si, do design, dos podcasts, então é ótimo. Eu sou bem suspeita para falar, eu amo fazer publicidade. A Agência Crivo temos vários estagiários de direção de arte para a área de design. Você também pode atuar no departamento de marketing das empresas, trabalhar com redação, trabalhar com atendimento. Então esse leque de possibilidades que você tem, eu acho que é uma das maiores virtudes do curso de propaganda. Não dá para nenhuma empresa hoje atuar sem marketing, sem investir em propaganda. Então, é uma oportunidade muito grande para o mercado aí no futuro. E fica um convite para aqueles que querem conhecer mais sobre a área. O período do vestibular se aproxima e a instituição está de portas abertas para os novos alunos. A gente quer crescer muito mais, então todos os nossos professores estão comprometidos, né, com essa nota 5, todos os nossos alunos, e buscar, né, porque não é só a nota 5, hoje nós somos considerados o segundo melhor curso de publicidade e propaganda do estado de Minas Gerais. Então isso é uma responsabilidade muito grande que nós vamos ter que carregar aí e levar para frente esse conceito 5. Para você que tem esse sonho de ser publicitário, tem essa curiosidade também, não veio no observatório, dá uma olhadinha no Instagram da gente, que é um curso incrível para quem tem vontade de aparecer, gosta de gravar podcast, no geral. Então vem conhecer a publicidade, vem prestar o vestibular para a publicidade, vem para o Unipan. O prazo para a realização do Cadastro Escolar 2024 na rede pública de Minas Gerais, que terminaria hoje, foi ampliado. A Secretaria de Estado de Educação de Minas prorrogou o período do cadastramento para até a próxima sexta-feira. Os interessados em ingressar ou mudar de escola pública devem realizar as inscrições exclusivamente pela internet por meio do endereço cadastroescolar.educação.mg.gov.br. O Cadastro Escolar 2024 também é destinado aos estudantes que pretendem ingressar no ensino médio em tempo integral em cursos da educação profissional em uma escola da rede estadual ou ainda desejam retomar os estudos por meio da educação de jovens e adultos, a EJA. Na manhã desta segunda-feira, servidores da rede estadual de saúde realizaram protesto em frente ao Hospital Regional, na Rua Major Gotti, região central de Patos de Minas. Eles cobram do governo do estado o pagamento do piso salarial da enfermagem. Pelo piso, pelas condições de trabalho, pelo respeito, por um plano de carreira, pelo direito de receber um vale alimentação. Profissionais de enfermagem da rede estadual protestaram em frente ao Hospital Regional Antônio Dias. Quem trafegava pela Major Gotti pôde ler a faixa: piso salarial para a enfermagem já é merecido. O piso da enfermagem está muito longe de ser o que foi calculado e o que foi assinado e que deve ser pago para nós.
Então chega de enrolação. Ele, segundo o governo, mês que vem ele paga. Nós estamos ouvindo isso desde maio. E agora, intensificando a aprovação, porque ele quer aprovar de toda forma o regime de recuperação fiscal. Ele acha que nós somos bobos? Se ele aprova, acabou para nós, servidor público, acabou o hospital público. E não é só o hospital, como nós estamos falando, a greve é estadual. São todas as empresas de Minas Gerais ameaçadas. Por quê? Porque o governador mais rico do país, que deu para si próprio 300% de aumento, está com o recurso do piso da enfermagem depositado nas contas do Estado e não nos paga. A paralisação irá até quarta-feira. Outro motivo desta paralisação é devido ao plano de recuperação fiscal do governo estadual, que outros setores públicos estaduais aderiram. O funcionalismo público do Estado de Minas Gerais está reunido. A paralisação estadual é amanhã, né? Vários sindicatos e movimentos em Belo Horizonte manifestando e protestando contra o regime de recuperação fiscal que o governo Zema quer implantar. Por quê? Com o regime de recuperação fiscal, ele fica à vontade para vender todas as empresas públicas de Minas Gerais. De embrulho, vamos nós, os trabalhadores, os serviços, e isso vai impactar diretamente na população. A população não está bacana, bem, igual o mundo paralelo divulga. É mentira, é mentira. Falta leito, falta sala de cirurgia, falta acompanhamento, falta profissionais, né? Estamos trabalhando em escala mínima e pode ter certeza, os trabalhadores mais sacrificados somos nós, da enfermagem. Está prevista também para essa terça-feira uma paralisação dos servidores estaduais da educação em protesto contra o plano de recuperação fiscal do governador Romeu Zema. A paralisação acontece em todos os serviços relacionados à educação estadual. A greve se deve ao regime de recuperação fiscal do governo do estado. O governo de Minas Gerais ele vem tentando há algum tempo a implementação do regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal ele isenta o pagamento da dívida durante todo o período do regime, de implantação do regime. Porém, os juros acontecem, ou seja, a dívida aumenta. Então ele vem tentando fazer a implementação desse regime de recuperação fiscal para não pagar a dívida com a União, né? Mas em consequência disso, a gente tem aí ataque aos servidores públicos. O servidor público, ele deixa de ter reajuste salarial durante 9 anos, né? O governo já informou que vai fazer um reajuste salarial se implementar o regime de recuperação fiscal 2 vezes durante todo o período de 9 anos, né? De 3%, ainda já pontuou que seria de 3%, 2 vezes só, o que vai ser um déficit gigantesco aí no bolso aí dos trabalhadores de todo o serviço público do Estado de Minas Gerais. Aqui eu estou falando de todo o serviço público, não somente da educação. Então, além disso, congelamento de salários, você tem, não vai haver concurso, não vai haver progressão, não vai haver todo o crescimento do desenvolvimento do trabalhador que ocorre durante o período normal, de quinquênio, biênio, tudo isso, né? Em alguns setores ainda pode existir ainda esses valores, e aí fica tudo congelado. Em Patos de Minas são 23 escolas estaduais no município. Nos distritos são mais 5. Ainda não se sabe quantos servidores devem aderir à greve. Nós não temos a dimensão daquilo que vai ocorrer de paralisação. Na verdade, aqui em Patos de Minas, sempre que ocorreu alguma greve, alguma paralisação, digo isso muito mais de greve, né? Ela foi acontecendo ao longo do período. Como é um dia de greve só, que foi chamado agora, é difícil a gente ter essa dimensão. Mas já tem professores entrando em contato, pontuando, que vão aderir a essa paralisação, a greve, né, de amanhã. O Roda Vida desta segunda-feira, está aí no ar, mostra para você. O ator Ailton Graça é o entrevistado de hoje do Roda Viva. Entre outros assuntos relacionados à carreira, arte e cultura, o artista vai falar sobre o seu papel nos cinemas e o mais recente deles, no filme no qual interpreta o humorista Mussum. A cinebiografia Mussum, o Filmes, ganhou 6 quiquitos no Festival de Gramado de 2023, com a apresentação de Vera Magalhães,
o programa Roda Viva vai ao ar a partir das 22 horas. NTV News terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.